E eu me lembro de fato como se fosse hoje, né? Quando você pega alguém para poder, né, vender, entregar o teu trabalho, entregar o teu resultado, e realmente você consegue, é algo assim transformador, surreal. Só quem já viveu isso, né, sabe um pouco do que eu tô falando. E quando a gente trabalha de fato com aquilo que a gente ama, né, realmente entregar ali para paciente, a transformação é algo que eu acho que não é mensurável, não é pelo dinheiro, é pela entrega, é pela transformação, é pela abundância que você entende e aquilo que você vê, não tem mais como desver, né? Eu acredito que essa transformação, ela é algo que ela é muito válida. E foi exatamente assim, né? Quando eu me deparei mesmo com a estética, que era algo que eu gostava, né? Era algo que eu entendia e que eu falava assim, é isso, né? É dessa forma mesmo que eu quero viver, é disso aqui que eu quero passar o resto da minha vida fazendo, entregando. Eu pensava comigo, eu falava assim, olha, é um pouco disso, mas é além disso, né? E cada resultado que eu gerava, seja dos métodos, né? Variados que a estética possibilita, mas eu sempre fui ali, né? Nesse viés do toque. Né? Eu lembro que várias vezes eu entrevistava clientes, eu perguntava, né? Eu queria saber de fato o que eu podia fazer para melhorar. E nessas trocas de perguntas, quantas vezes, quando você compara, né, um paciente, a transformação que você pode gerar na vida dele, quando você pergunta, você prefere um toque, né, manual, um procedimento com as mãos, ou você prefere um procedimento ali que realmente venha lhe entregar, mas que ele seja com máquina, né? O quanto eu vejo e pontuo como as pessoas gostam e se entregam quando é um toque, né? E esse toque eu pude associar em outros projetos, né? Em outros métodos que eu aplicava, e claro, você conquista muito resultado, porque quando você vê o paciente como um todo, você entende que não é só estética. Pode ser que a maioria das vezes venha pela estética, mas não é pela estética de fato que você fideliza, né, um cliente quando se trata de esteticista. E lá atrás eu tinha entendido isso, né? Eu falei assim, olha, eu entrego um toque manual, seja qualquer procedimento que eu fazia de massagem, né? Eu falava assim, eu entrego, eu conquisto o resultado, eu gosto do resultado que eu conquisto, eu vejo que a pessoa sai daqui satisfeita e o melhor é quando você não está no digital, né? Quando que você sabe que realmente você está ali galgando um caminho palpável, né? Indo pelo caminho certo. É quando começam a vir as indicações, né? E eu lembro de épocas que eu atendia das 6 da manhã até as 10 da noite, e eu juro, eu chegava em casa, eu tinha um sono assim restaurador. Eu falava assim, nossa, que bacana, né? Que bacana. Só que daí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que não era só lotar a agenda, né? Não era só transformar a vida das pessoas. Eu não estava transformando a minha, eu não tinha mais tempo, né, para fazer as coisas que eu queria fazer. Foi daí que eu decidi ensinar o método. E também, né, por um outro viés que foi assim uma chave, eu me lembro até hoje. Um dia eu fui no mercado e eu encontrei, né, uma senhora que eu atendia e ela pegou e falou bem assim para mim: "Nossa, falei lá com a sua secretária e eu vou ter que esperar 4 meses para você me atender porque você não tem agenda antes." Aí eu pensei, na hora assim, eu não soube o que falar, sabe? Falei, olha, eu vou ver certinho o horário, o que eu consigo fazer para que isso realmente seja modificado. E eu vou te retornar, né? E eu lembro que daí no outro dia eu cheguei na clínica e quando eu peguei a agenda, né? E fui folheando, eu falei assim, meu Deus, e não tem jeito mesmo. É só se alguém desistir. Só se alguém desistir que eu vou conseguir atendê-la, né? Mas eu me comprometi com o resultado, né? O retorno, perdão. E daí eu lembro que eu falei assim, amanhã eu não vou almoçar. Se ela puder vir ao meio-dia, eu vou atendê-la nesse horário. E assim mesmo eu fiz, né?
E eu lembro do olhar de gratidão. E quando a pessoa ela precisa de um toque humanizado, ela busca muitas coisas, ainda mais quando ela já conhece o método, quando o método já alcançou a vida dela e já conseguiu a transformação, né? Então, quando eu me deparava nesse viés da estética, era algo que eu gostava, fazia o meu coração cantar. Só que como eu sempre fui muito de me relacionar com as pessoas, né? Para mim não era só profissional. Eu gostava de saber como a pessoa estava, quais eram os planos, o que eu podia fazer para contribuir, né? Qual era a entrega que eu podia gerar naquela paciente, né? E essa troca sempre foi muito bem-vinda, né? Eu sempre tive as minhas pacientes assim, muito bem acolhidas, muito próximas de mim. E é uma coisa que eu acredito que favorece muito o negócio, né? É você entender a proximidade, o que você pode fazer de fato para ajudá-la, vírgula, né? Porém, sem se meter de fato muito naquele momento, né? Naquela vida, sem se intrometer, né? Você saber ali até onde você pode ir para realmente você gerar resultado, impactar. E para isso, você precisa ter o conhecimento terapêutico. Sabe assim, todas as pessoas, todas, né? Elas passam por problemas, elas têm dificuldades, elas passam por desafios. E o que você de fato pode fazer para ajudá-las em todo esse processo, em todo esse caminhar? E era uma coisa que eu pensava, falava assim, como que eu vou dar uma opinião, né? Sem eu de fato saber o que precisa ser feito naquele momento, naquele caso. E muitas vezes eu lembro que eu falava para a pessoa voltar para dentro, né? Eu falava assim, olha, o que você precisa de fato é pegar o seu olhar, reverter ele para dentro de você, porque eu acredito que ali está o caminho. Encorajava também, né? Muitas vezes eu falava outra coisa que eu falava e eu ainda acredito nisso, né? Eu falava assim, olha, você já tentou olhar toda essa situação de vida que você está vivendo, mas por outro ângulo, você se tirar daquilo ali para você se permitir olhar de fato qual é, né, esse ponto, esse problema, até onde ele está te afetando, será que ele é tão grande assim, né? Eu sempre questionava nisso. Aí eu falei, não, preciso estudar isso aqui porque eu quero falar com conhecimento de causa, né? Eu não quero falar por falar. Eu quero falar para ajudar, né? Para falar assim, ah, a Poliana tá falando isso aqui, mas ela sabe do que ela tá falando, né? Ela quer conectar comigo de fato, de verdade. E era isso. E daí eu resolvi adentrar bem, né, a terapia holística. Então, assim, o reiki, ele é algo que me trouxe junto com a meditação, né? Até o alto reiki, que é o que eu faço em mim mesma, é algo que é uma energia muito benéfica, né? Somos todos energia. Então, a cromoterapia também foi um aliado assim muito fantástico para a gente poder entender o quanto as cores podem, né, de fato, reverberar positivamente diante das dificuldades. E tudo isso contribuiu muito para a saúde do paciente, né? Quando eu voltei aos bancos da faculdade, entender a morfologia, entender de fato como a saúde trata o paciente, como a estética trata o paciente, como a terapia trata o paciente. Aí eu entendi tudo, né? Eu falei assim, olha, é isso. A pessoa ela prefere um toque manual. Ela tá ali e olha, muitas pacientes eu tratei sem diálogo, tá? Sem diálogo. Isso é um viés que a terapia possibilita de uma forma, sabe assim, muito positiva, né? E eu sempre pensava comigo, trabalhe, Poliana, de uma forma inteligente, né? Que daí o sucesso com o seu paciente virá. Mas de verdade, eu acho que eu nunca imaginava, sabe? Que ia dar tão certo. Eu fazia, eu ficava muito feliz, sabe? Muito feliz com as pessoas, vendo elas transformadas. Daí, consequentemente, né, por conta do conhecimento, da técnica, da aplicabilidade, querendo ou não, né, você precisa
ajustar os valores ali que você cobra. E esses ajustes, eles foram, né, acontecendo, porque querendo ou não, né, eu invisto muito no meu conhecimento, na técnica, isso era algo que teria que acontecer. E eu fui fazendo esses ajustes, fui fazendo, até que hoje eu percebo que tem gente que quando, né, fala com a secretária ou fala comigo, a pessoa fala bem assim, olha, eu pago quanto for, mas será que você tem um horário hoje? Né? E eu acredito que é um pouco isso, é a pessoa entender o valor que você gera, aquilo que você entrega para ela, e você ser muito bem recompensada por isso. E eu acredito que essa é a melhor forma de você se sentir completa. Acho que essa é a palavra. É completa. É você saber que você impacta positivamente muitas vidas. E quando eu falo muitas vidas, são muitas vidas mesmo, sabe? Pessoas que já fizeram tratamento, que hoje em dia não fazem mais, as pessoas que continuam, as pessoas que fazem parte daquele ciclo ali e você percebe a melhora, né, na ansiedade, nos quadros de toque, de depressão, né, crises de ansiedade. Eu falo assim, isso não é pelo dinheiro, sabe? Não pode ser. Eu acredito que é talento. E eu percebo que tem muita gente que tem esse talento. Principalmente você que já trabalha com as mãos, sabe? Ah, mas eu tô lá na área da saúde, né? Mas você toca paciente, sabe? Quantos pacientes estão ali, principalmente, né? Desacompanhados, quando você toca, segura no braço, né? Fala assim, bom dia. Olha, eu vim te trazer esse medicamento. É toque, é energia, é conexão. Isso tudo, eu acredito que prepara positivamente você para viver o futuro, né? E com isso eu comecei a entrevistar, né, as pacientes que eu já atendi, é claro, quem quer, né? Quem pode. Tem muita gente que já me falou não, tem muita gente que eu sei que tem vergonha, tem gente que não lida muito bem com a câmera e tá tudo certo, né? Eu já tenho esse desapego já faz tempo, mas eu percebo que tem muita gente que tem dificuldade, fica nervosa e tá tudo bem, sabe? Tem gente que me fez por escrito e eu sou muito grata, né? Porque não tem obrigação nenhuma de fazer, não é porque eu transformei a vida de alguém que a pessoa tem ali uma obrigação de me ajudar. E quando eu falo, né, eu transformei a vida da Maria, né, um exemplo. Eu sei muito bem o quão pequeno eu sou, e quando eu falo que eu transformei, eu escutei aquelas palavras da boca da paciente, né, e isso ali ninguém tira, sabe? Eu acredito que é acertando que se aprende, e eu sempre busquei acertar. E depois que o método estava pronto, e eu aplicava, no próximo aplicava, né? No próximo dia eu aplicava, na próxima semana eu aplicava, no próximo mês eu aplicava, no próximo ano eu aplicava e continuava tendo resultado. E eu via, né? Como eu disse, a agenda cada vez mais cheia. Eu falava assim, mas o que que isso aqui tá, né? Tá me mostrando que eu não tô conseguindo ver, né? Quem eu precisava ser de conhecimento, de técnica, eu conquistei. Mas assim, o que que isso daqui tudo tá me mostrando? Né? E essa história da primeira vez quando você monta e você acerta, e você repete, você acerta, é uma vitória muito grande. Eu ainda me lembro da primeira vez, né? De quando a paciente levantou da maca e saiu, do choro, né? De você. Porque quem lida com ansiedade, ela é algo que a pessoa muitas vezes não consegue tornar externo tudo aquilo que está preso ali dentro, né? De sentimento. E, e as pacientes que têm ansiedade, que lidam ali com a ansiedade, é um grau de dificuldade para elas,
E quando você não tem conhecimento de causa, é difícil para você também, como profissional, saber lidar, porque a pessoa não está precisando de um conselho, muitas vezes ela precisa que você fique quieta, né? Mas que você saiba exatamente onde tocar, né? Que a energia da sua mão saiba os movimentos corretos de se fazer. Então, assim, você lidar com esses distúrbios emocionais que vieram muito mais aflorados, né? E eu acredito que não só vieram muito mais aflorados pós-pandemia, mas eu acredito que aquilo ali era uma coisa que estava preso dentro do ser humano e ele entendeu de uma forma, né, que ele podia colocar aquilo ali para fora. E se ele colocasse, aquilo ali faria bem para ele, né? E eu percebo que quantas experiências eu já vivi, né, de pacientes que chegam ao choro, como você faz o processo, de pacientes que chegam assim, que elas não conseguem falar. Olha, hoje eu quero ficar quietinha, eu falo, tranquilo. Esse respeito é muito, muito válido, né? Todas as pessoas, a gente fala muito hoje em dia de respeito, mas será que todo profissional está sendo respeitoso? Tem muita gente que me pergunta, né? Fala assim, nossa, mas você subiu os valores, eu não consigo subir. Mas será que você tem conhecimento, né? Aquilo que você está fazendo está impactando de fato a vida das pessoas? Né? Será que a sua sessão, se você aumenta, a pessoa fala assim, tá caro, mas tá caro comparado ao quê? Né? Ao que você entrega, ao conhecimento, ao resultado que você causa? A paciente, ela entende isso? Porque, claro, gente, não pensem em vocês que até hoje tudo foi flores, não. Já tive gente que falou pra mim, ai, caro, né? Não faça, né? Eu deixo sempre o cliente, a paciente muito livre. Se você tem outra pessoa que faz exatamente o que eu faço, gera o resultado que eu gero e cobra muito mais barato do que eu, né? Só que eu sei que o método é meu, né? Eu sei o que eu faço, o que eu entrego. E eu sei da integridade de tudo isso para poder reverberar positivamente na vida da paciente. Então, quando você entrega tudo isso, não tem como. O mundo ele te devolve, ele te recompensa muito grande, muito alto, tudo isso. E isso é algo que é muito positivo, sabe? Muito positivo. Então, assim, as entrevistas que vocês veem que eu posto, né, o quão íntegra foi, né? E eu sempre deixo a paciente muito à vontade. Ah, mas o que a gente vai falar? Eu falo simplesmente assim, ó. Eu não combinei nada com nenhuma das que eu já entrevistei até agora. É um bate-papo. A gente vai falar do que você viveu e como foi a experiência para você. Ponto. Sabe assim? Não tem vírgula e eu acredito que a integridade ela é algo que ela pode te levar desse mundo físico, digital, para qualquer lugar da vida, para qualquer área do mundo, você pode ir sendo íntegro, sabe? Sendo verdadeiro, sendo honesto, colocando os seus ideais, né, muito bem alinhados àquilo que você promete, né? E principalmente, prometeu, entregue. Prometeu, faça. Falou que vai fazer? Faça. Eu me lembro muito bem, né? Uma vez eu estava atendendo uma menina e ela comprava um procedimento que era totalmente estético, né? Foi nela que eu testei a primeira vez, né? O nome dela é Aline. Foi ela a primeira vez, Aline, e ela é filha de uma amiga, né, Bia. E eu me lembro muito bem que ela comprava um procedimento que era totalmente estético e a gente estava conquistando um resultado que ela já estava, né, maravilhada. E eu peguei e falei, Aline, era um sábado à tarde. Falei assim, Aline, vamos marcar? Falei assim, será que você consegue vir e eu quero te dar um presente? Falei assim, é uma massagem e eu vou colocar junto pedras quentes. Aí eu lembro que nesse sábado ela não podia, a gente acabou marcando algum dia da próxima semana de tarde. Eu não cobrei, era um presente, né? Simplesmente ela chegou e eu apliquei todo o método. Quando eu terminei, a gente vê, né, no semblante do paciente, quando você entrega de fato resultado, né? Quando você é, se compromete com aquilo e você realmente vai lá, executa, traça e entrega. Então, assim,
essa história da primeira paciente transformada foi algo assim que me causou, me fez bem, sabe? E eu me lembro perfeitamente de quando ela levantou da maca, ela se trocou naquela calmaria. Eu senti nela, né, que aquilo tudo que eu tinha ativado, o corpo dela tinha entendido. E ela olhou para mim e falou bem assim para mim: eu tô me sentindo em paz. Eu fiz de graça, né? Eu fiz de graça, eu testei o método de graça. Não cobrei para testar. Ali vem a integridade, né? Eu falei assim: eu vou entregar, é um presente. E ela ficou, sabe assim, em êxtase, né? Aí ela pegou e falou para essa minha amiga, da minha amiga falou assim para mim: ah, eu quero, eu quero. Então você vem que eu vou te dar esse presente. A única coisa que eu nunca tinha falado era que ali eu estava aperfeiçoando um método, mas eu sabia que ia ser relaxante, eu sabia o que entregava no método, né? Além de conectar, né, o corpo e a mente, trazia os benefícios da estética, né, como uma boa drenagem, uma modelagem corporal, um relaxamento, né? Nesse viés da saúde, eu lembro que uma coisa que eu sempre frisei, né? Que é reduzir as dores e as inflamações do paciente. Eu vou falar, nesse mundo moderno, quantas pessoas têm, né? Dor no ombro, dor nas costas, dor no joelho, dor no pé, no quadril, ciático, tantas dores, né? E ainda nesse mesmo método, eu poder conectar ali de fato esse viés tão válido que é da terapia, né? O quanto você consegue integrar o paciente, elevar o bem-estar dele, fazer com que ele saia ali, né, da tua sala revigorado. E eu falo, isso não tem preço. Então, a história, né, da primeira paciente que eu implantei o método do que humaniza é e é algo muito positivo.